Não há como lutar, cada um de nós morrerá em algum momento. O que acontece a seguir é um processo natural fascinante, embora assustador. Sem técnicas de preservação como embalsamamento ou mumificação, seu corpo começa lentamente a se decompor no segundo em que seu coração para de bater. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Se você gosta do conteúdo que produzimos no canal, então curta os nossos vídeos, siga o canal e ative o sininho. A sua interação é muito importante para a gente. Mas vamos ao conteúdo do vídeo. No momento da morte. Frequentemente pensamos no momento da morte como aquele momento em que os batimentos cardíacos e a respiração param. Estamos aprendendo, no entanto, que a morte não é instantânea. Acredita-se que nossos cérebros continuem a trabalhar por cerca de 10 minutos após a morte, o que significa que nossos cérebros podem, de alguma forma, estar cientes de nossa morte. A pesquisa, entretanto, é apenas preliminar. No ambiente hospitalar existem alguns requisitos que os médicos usam para definir a morte. Isso inclui a ausência de pulso, a ausência de respiração, a ausência de reflexos e a ausência de constrição pupilar em resposta à luz brilhante. Em um ambiente de emergência, os paramédicos procuram os 5 sinais de morte irreversível para determinar quando a ressuscitação não é possível. A definição de morte encefálica inclui a ausência de reflexos do tronco encefálico, a incapacidade de respirar sem um ventilador e a falta de resposta neurológica. O diagnóstico é usado para declarar uma morte legal, no caso de uma posterior doação de órgãos. Depois que a morte é confirmada, a linha do tempo dos processos físicos é a seguinte. Na hora 1. No momento da morte, todos os músculos do corpo relaxam, um estado denominado flacidez primária. As pálpebras perdem a tensão, as pupilas dilatam, a mandíbula pode se abrir e as articulações e os membros do corpo são flexíveis. Com a perda de tensão nos músculos, a pele cede, o que pode fazer com que as articulações e os ossos proeminentes do corpo, como a mandíbula ou os quadris, se tornem pronunciados. À medida que os músculos relaxam, o tônus do esfíncter diminui e a urina e as fezes vão passar. Poucos minutos depois de o coração parar, um processo denominado palomotes faz com que o corpo fique pálido à medida que o sangue é drenado das veias menores da pele. Este processo pode ser mais visível em pessoas com pele clara. Um fato interessante é que o coração humano bate mais de 2,5 bilhões de vezes durante a vida humana média. Ao mesmo tempo, o corpo começa a resfriar de sua temperatura normal de 37 graus até atingir a temperatura ambiente ao seu redor. Conhecida como gormotes ou calafrio da morte, a diminuição da temperatura corporal segue uma progressão um tanto linear, de 1,5 grau por hora. A queda esperada na temperatura corporal durante o gormotes pode ajudar os cientistas forenses a se aproximar da hora da morte, presumindo que o corpo não tenha esfriado completamente ou sido exposto a temperaturas ambientais extremas. Nas horas 2 a 6. Como o coração não bombeia mais o sangue, a gravidade começa a puxá-lo para as áreas do corpo mais próximas do solo, um processo denominado livor mortis. Se o corpo permanecer inalterado por várias horas, as partes do corpo mais próximas do solo podem desenvolver uma descoloração púrpura avermelhada, semelhante a um hematoma, devido ao acúmulo de sangue. Os embalsamadores às vezes se referem a isso como mancha post-mortem. Começando aproximadamente na 3ª hora após a morte, as mudanças químicas dentro das células do corpo fazem com que todos os músculos comecem a enrijecer, conhecido como rigor mortis. Com o rigor mortis, os primeiros músculos afetados serão as pálpebras, a mandíbula e o pescoço. Nas próximas horas, o rigor mortis se espalhará pelo rosto e descerá pelo tórax, abdômen, braços e pernas até que finalmente alcance os dedos das mãos e dos pés. Curiosamente, o antigo costume de colocar moedas nas pálpebras do falecido pode ter se originado do desejo de manter os olhos fechados, já que o rigor mortis os afeta mais cedo. Além disso, não é incomum que bebês e crianças pequenas que morrem não apresentem rigor mortis, possivelmente devido à sua menor massa muscular. Das 7 às 12 horas. A rigidez muscular máxima em todo o corpo ocorre após cerca de 12 horas devido ao rigor mortis,
embora isso seja afetado pela idade do falecido, condição física, sexo, temperatura do ar e outros fatores. Nesse ponto, fica difícil de mover e manipular os membros do falecido. Os joelhos e cotovelos ficarão ligeiramente flexionados, e os dedos das mãos ou dos pés podem parecer anormalmente tortos. Na hora 12 e além. Depois de atingir um estado de máximo rigor mortis, os músculos começarão a se soltar devido às contínuas mudanças químicas dentro das células e à deterioração do tecido interno. O processo, conhecido como flacidez secundária, ocorre em um período de 1 a 3 dias e é influenciado por condições externas, como a temperatura. O frio retarda o processo. Durante a flacidez secundária, a pele começará a encolher, criando a ilusão de que cabelo e unhas estão crescendo. O rigor mortis então se dissipará na direção oposta, dos dedos das mãos e dos pés para o rosto, por um período de até 48 horas. Quando a flacidez secundária estiver completa, todos os músculos do corpo ficarão novamente relaxados. Durante os primeiros estágios de decomposição, o ecossistema cadavérico consiste principalmente nas bactérias que vivem dentro e sobre o corpo humano. Nossos corpos hospedam um grande número de bactérias, com cada uma de suas superfícies e cantos fornecendo um habitat para uma comunidade microbiana especializada. De longe, a maior dessas comunidades reside no intestino, que abriga trilhões de bactérias de centenas ou talvez milhares de espécies diferentes. O chamado microbioma intestinal é um dos tópicos de pesquisa mais quentes da biologia no momento. Alguns pesquisadores estão convencidos de que as bactérias intestinais desempenham papéis essenciais na saúde e nas doenças humanas, mas ainda sabemos muito pouco sobre a composição desses passageiros microbianos misteriosos, muito menos sobre como eles podem influenciar nossas funções corporais. Sabemos ainda menos sobre o que acontece com o microbioma depois que uma pessoa morre, mas pesquisas pioneiras publicadas nos últimos anos forneceram alguns detalhes muito necessários. A maioria dos órgãos internos são desprovidos de micróbios quando estamos vivos. Logo após a morte, entretanto, o sistema imunológico para de funcionar, permitindo que eles se espalhem livremente por todo o corpo. Isso geralmente começa no intestino, na junção entre os intestinos delgado e grosso. Se não for controlada, as bactérias do nosso intestino começam a digerir os intestinos e, em seguida, os tecidos circundantes, de dentro para fora, usando o coquetel químico que vaza das células danificadas como fonte de alimento. Em seguida, eles invadem os capilares do sistema digestivo e dos gânglios linfáticos, espalhando-se primeiro para o fígado e baço, depois para o coração e o cérebro. O grau de decomposição varia não apenas de indivíduo para indivíduo, mas também difere em diferentes órgãos do corpo. Baço, intestino, estômago e útero se deterioram mais cedo, mas, por outro lado, rim, coração e ossos se deterioram mais devagar. Uma vez que a autodigestão está em andamento e as bactérias começam a escapar do trato gastrointestinal, a putrefação começa. Esta é a morte molecular, a decomposição dos tecidos moles em gases, líquidos e sais. A autodigestão está em andamento nos estágios iniciais de decomposição, mas realmente começa quando as bactérias anaeróbias entram em ação. A putrefação está associada a uma mudança marcante de espécies bacterianas aeróbias, que requerem oxigênio para crescer, para espécies anaeróbicas, que não precisam. Estes então se alimentam dos tecidos do corpo, fermentando os açúcares neles para produzir subprodutos gasosos, como metano, sulfeto de hidrogênio e amônia, que se acumulam dentro do corpo, inflando, ou inchando, o abdômen, às vezes, outras partes do corpo também. À medida que a pressão do gás continua a aumentar dentro do corpo, causa o surgimento de bolhas em toda a superfície da pele. Em seguida, o afrouxamento, seguido de deslizamento, de grandes camadas de pele, que mal ficam presas à estrutura em deterioração embaixo. Eventualmente, os gases e tecidos liquefeitos são eliminados do corpo, geralmente vazando do ânus e de outros orifícios, e muitas vezes também da pele rasgada em outras partes do corpo. Às vezes, a pressão é tão grande que o abdômen explode. Os cadáveres exalam um odor fétido e adocicado, feito de um coquetel complexo de compostos voláteis, cujos ingredientes mudam à medida que a decomposição avança.
A velocidade das reações químicas envolvidas num cadáver aumenta à medida que a temperatura ambiente aumenta. De modo que um cadáver geralmente atingirá o estágio avançado de decomposição após 16 dias a uma temperatura média diária de 25 graus Celsius, e após 80 dias a uma temperatura média diária de 5 graus Celsius. Os antigos egípcios sabiam disso. No período pré-dinástico, eles envolviam seus mortos em linho e os enterravam diretamente na areia. O calor inibia a atividade dos micróbios, enquanto o enterro impedia os insetos de atingir os corpos, e por isso eles estavam extremamente bem preservados. Mais tarde, eles começaram a construir túmulos cada vez mais elaborados para os mortos, a fim de proporcionar ainda melhor para a sua vida após a morte, mas isso teve o efeito oposto ao pretendido, acelerando o processo de decomposição, e por isso inventaram o embalsamamento e a mumificação. Quanto mais fundo o corpo for enterrado, mais devagar será o processo de decomposição. Um corpo enterrado entre 60 centímetros e 1 metro de profundidade geralmente leva entre 9 e 12 meses. Os ossos, porém, só somem depois de uns 4 anos. E a proteção de um caixão, ou de outros invólucros, como tecido e plástico, pode multiplicar esse tempo por 6. De acordo com as leis da termodinâmica, a energia não pode ser criada ou destruída, apenas convertida de uma forma para outra, e a quantidade de energia livre sempre aumenta. Em outras palavras, as coisas se desintegram, convertendo sua massa em energia ao fazer isso. A decomposição é um lembrete final e mórbido de que toda matéria no universo deve seguir essas leis fundamentais. Ele nos decompõe, equilibrando nossa matéria corporal com o que a cerca e reciclando-a para que outras coisas vivas possam colocá-la em uso. Cinzas às cinzas, pó ao pó. Muito obrigado pela sua visualização. Se gostou do vídeo, saiba que a sua curtida é muito importante para nós. E também siga o canal. Assim você terá acesso a todo o conteúdo que divulgamos diariamente. Até o próximo vídeo!